Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais um vídeo para vocês. Bora lá escutar nossa história de hoje? Quem lembra do caminhãozinho? Ele continua a todo vapor, gente. Você é da época do caminhãozinho? Deixa aí nos comentários. Bom, bora lá para o nosso vídeo de hoje. Sem mais delongas, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, se quer mandar sua história, o e-mail está passando aqui para você e simbora lá comigo. Oi Dani, como vai você? Comigo tudo bem. Me chamo Alice, tenho 29 anos e sou casada, mãe de um filho. Acompanho o seu canal na internet já faz alguns anos. Gosto muito das histórias que você conta e também da forma que você comenta. Acho você uma pessoa muito autêntica e, na minha opinião, esse é o grande diferencial que você tem em relação às outras meninas que também contam histórias na internet. Claro que a grande maioria delas também tem suas qualidades, mas como eu gosto muito da sua autenticidade, eu sempre priorizo assistir seus vídeos. Infelizmente, eu não tenho tempo para assistir o vídeo de todas, mas os seus eu estou sempre assistindo. Muito obrigada, então, né, nossa Alice aí, pelos comentários. Dani, eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família. Sempre tive um ótimo relacionamento com meus pais e com meus irmãos. Meus pais sempre deram muito valor à família. Mesmo meus pais trabalhando muito, eles nunca deixaram nos faltar amor e carinho. Minha mãe sempre trabalhou em 2 empregos diferentes. Mesmo assim, ela sempre fez tudo para ser presente em nossas vidas. Eu me recordo que quando a gente era criança, eu e meus irmãos, ela chegava cansada do trabalho, mas mesmo assim fazia questão de conferir a agenda escolar da gente para ver quais os deveres que a professora tinha mandado para casa. Depois que ela olhava a agenda, ela fazia questão de olhar o dever de cada um de nós para ver se a gente tinha feito tudo certinho. Quando tinha algo errado, ela sentava com a gente na maior paciência para acertar o dever e também para nos mostrar aonde tínhamos errado e ainda fazia questão de nos ensinar. A minha mãe sempre foi professora, então ela sempre teve muita facilidade para ensinar da melhor forma. Já meu pai sequer terminou o ensino médio, mas ele sempre teve o dom para trabalhar com vendas. Sempre trabalhou em excelentes empresas, por conta disso a parte maior da renda vinha dele. Já os professores aqui no Brasil nunca foram valorizados, né? Até hoje, ele sempre ganha prêmios de melhor vendedor. Ele tem uma habilidade enorme para vendas, além de ser um excelente ter um excelente poder de convencimento. Sempre me orgulhei muito dos meus pais. Dani, como meus pais sempre trabalhavam muito, eu e meus irmãos, a gente passava boa parte do tempo na casa da nossa avó materna. Meu avô morreu muito cedo e como minha mãe é filha única, minha mãe acabou levando minha avó para morar com a gente. Minha avó sempre foi uma pessoa do bem, mas ela sempre foi muito rabugenta. Ela tinha uma péssima mania de reclamar de tudo. E também ela tinha uma mania horrível de ficar implicando com todo mundo. Sempre que eu levava alguma amiga minha lá em casa, ela implicava. E isso também acontecia com meus irmãos. Por muitas vezes, meu pai chegou a se estressar com a minha avó. E quando isso acontecia, a minha mãe ficava em uma situação muito delicada, pois ela não podia tomar partido de nenhum lado. A minha avó era tão rabugenta que tinha momentos que ela era até engraçada. Dani, eu sempre fui uma menina que nunca tive muitas amizades, desde a época da escola. Eu sempre tinha uma quantidade pequena de amigos. Eu nunca fui daquelas pessoas que conhecia todo mundo. Não que eu seja uma pessoa seletiva, mas eu sempre priorizei ficar do lado das amigas de verdade. E quem eu gosto de verdade. Até hoje eu acho que eu continuo sendo assim. Quando eu estava no ensino médio, eu conheci a Gabi. Tornamos melhores amigas, uma da outra. Nossa amizade começou quando fui obrigada a mudar de escola. A escola anterior que eu estudava não tinha ensino médio. Então, quando eu mudei de escola, eu fiquei muito sentida, pois o grupinho de amigas que eu tinha na escola antiga se dispersou e cada uma foi estudar numa escola diferente. Por esse motivo, eu cheguei nessa escola sem conhecer ninguém. Isso me deixou bem aflita, pois, como eu já disse, eu sempre tive uma dificuldade para fazer novas amizades. Mas assim que eu entrei nessa escola, a Gabi, que já estudava lá há muitos anos, me acolheu muito bem e logo nos tornamos inseparáveis. A gente fazia praticamente todo o trabalho da escola junto. E eu sempre ia na casa dela ou ela na minha casa fazer os trabalhos. Além da gente sempre estar juntas nos finais de semana.
Assim que eu comecei para casa dela, eu já fiquei impressionada com os pais dela. Eles eram bem novos. Os pais dela se casaram cedo, a mãe tinha 17 e o pai 18. Isso me chamou muita atenção, pois enquanto os meus pais eram bem mais velhos, os pais de Gabi eram bem novinhos. E eu achava essa relação muito legal, tanto com o pai dela quanto a mãe. Eles eram pessoas muito bonitas, a mãe dela fazia academia, o pai dela também, ainda praticava judô. E eu sempre achei essas coisas legais, pois meus pais só trabalhavam, nunca foram adeptos a esporte. Tanto que meu pai sempre foi um cara bem barrigudo e minha mãe sempre lutou contra a balança. Bom, nessa época que eu estava sempre na casa da Gabi, eu me dava muito bem com a tia Selma, mãe da Gabi. Sempre ela me recebia com um sorriso no rosto, sempre fui muito simpática comigo, educada. Ela era daquelas pessoas que faziam de tudo para deixar a gente super à vontade na casa dela. Ai! Além disso, ela adorava dar dicas de que tipo de roupa a gente poderia usar para a gente sair para ir nas festas. Ela sempre teve muito bom gosto, andou muito arrumada. Como a diferença de idade dela pra gente não era tão grande, igual da minha mãe para mim, tia Selma era bem moderna. Eu adorava estar na presença dela, achava o máximo. Já Júlio, pai da Gabi, eu só encontrava com ele quando eu ia na casa de Gabi nos finais de semana. Ele trabalhava muito e durante a semana eu raramente o via. Mas desde que eu vi pela primeira vez, achei o pai dela lindo. Eu sempre brincava com Gabi que se um dia o pai dela se separasse da mãe dela, eu ia me tornar madrasta dela. Dani, quando eu e Gabi já estávamos na faculdade, a gente não fazia o mesmo curso, tá? Mas estudávamos na mesma faculdade. Mas a gente continuou inseparáveis. A gente só não estava juntas quando a gente estava na sala de aula, pois fazíamos cursos diferentes. Mas como nessa época a gente de vez em quando já pegava o carro dos nossos pais para ir para a faculdade, então quando eu estava no carro eu dava carona para ela, ou quando ela estava de carro ela me dava carona. E sempre que eu dava carona para ela, eu acabava almoçando na casa dela. Eu não costumava chamar muito Gabi para ela para casa durante a semana, pois a minha avó era tão rabugenta. Então eu preferi ir para casa dela, pois a minha avó era daquelas pessoas que reclamavam de tudo na frente de todo mundo, né? Uma vez eu chamei a Gabi para almoçar lá e a avó já reclamou. Ah, você não me falou que ia trazer alguém? Eu fiz pouca comida, não vai ter comida para vocês. Então ela falou que ficou super constrangida e ela parou de chamar, né? Bom, Dani, nesse período que eu estava na faculdade, eu almoçava na casa da Gabi pelo menos 2 vezes por semana, tia Selma começou a apresentar problemas de saúde. Ela começou a ter febre com frequência, começou a aparecer manchas estranhas no corpo dela. Acharam que era uma virose, só que a febre foi se tornando cada vez mais constante. Ela começou a ter dores nos ossos e sempre aparecia uma infecção. Até que um dia a gente chegou para almoçar, tia Selma pediu para que Gabi levasse ela no pronto-socorro. Ela estava muito fraca, estava com uma febre bem alta. No próprio pronto-socorro fizeram um hemograma e nesse hemograma apareceu que tinha algo errado em relação às células dela. O médico pediu a internação dela para examinar melhor. Nesse período de internação, foram feitos vários exames e todos esses exames vinham com alguma alteração. Os médicos então fizeram uma biópsia na medula óssea. E quando os médicos pediram esse exame, a Gabi e o pai dela foram conversar em particular com o médico. O médico foi bem sincero, disse que os exames estavam indicando leucemia. Mas só com essa biópsia eles poderiam fechar um diagnóstico. Quando o médico falou isso com eles, todo mundo ficou arrasado, mas na esperança que talvez não indicasse a leucemia. Infelizmente o resultado foi positivo. Isso caiu como uma bomba na família dela. Tia Selma já começou de imediato a químio. Ela fez um ciclo de quimioterapia, mas não surtiu efeito. Ai, meu Deus. No efeito não, né? O resultado esperado. E ela foi ficando cada vez pior. Era triste, Dani, ver uma mulher tão bonita naquele estado. Ela foi ficando bem fraca, as internações se tornaram cada vez mais frequentes. O plano de saúde dela era um plano de enfermaria. Então o Júlio não podia dormir com ela no hospital, pois ela sempre estava dividindo o quarto com alguma outra mulher no setor oncológico. Como estava ficando pesado para a Gabi passar praticamente todas as noites lá, eu me propus revezar com ela algumas noites, principalmente quando Gabi estava muito cansada. Eu dormia lá, pois Gabi já estava tão mal com tudo aquilo, ainda tinha que ficar lá à noite, sabe? Ela até trancou a faculdade. O mínimo que eu poderia fazer era ajudá-la naquele momento. Depois de alguns meses, tia Selma acabou falecendo.
A Gabi decidiu passar 3 meses na Inglaterra. Ela foi para lá para respirar novos ares e também para fazer um curso de inglês. Ela tinha trancado a faculdade e resolveu passar esse tempo na casa da irmã da mãe dela, que já morava lá. Nesse período que ela estava na Inglaterra, ela conheceu um cara da Dinamarca. Se apaixonaram e, como ela tinha cidadania italiana, ela decidiu permanecer na Inglaterra. Mas mesmo com toda a distância, a gente ainda tinha contato. Nessa época, eu também comecei a namorar com o Getúlio e me joguei nesse relacionamento. Só que esse Getúlio foi uma decepção na minha vida. No início, ele conseguiu me enganar muito bem. Conseguiu enganar a todos, né? Ele escondia os defeitos dele, sabe? Só que depois de um tempo de namoro, ele se mostrou uma pessoa centralizadora, ciumenta. Tudo que eu ia fazer, eu tinha que dar uma satisfação a ele. Ele arrumava a maior confusão, Dani, mudava o humor dele e, consequentemente, ele começou a se tornar uma pessoa ignorante comigo. Mas eu estava tão envolvida no relacionamento que eu não conseguia enxergar isso. Ele parecia ter um poder sobre mim. Eu me sentia na obrigação e na satisfação de dar a satisfação da minha vida para ele. Até na parte financeira, só que meus pais começaram a notar que eu estava adoecendo. E essas coisas começaram a me alertar que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Pois a minha vida era praticamente em função de Getúlio. Até que um dia a gente teve uma discussão, porque eu tinha me atrasado para encontrar com ele. Mas no meio da discussão ele se alterou, pegou meu braço com força e eu pedi para ele soltar e ele não soltava. Aquilo foi me assustando e quando eu consegui me desvincular dele, eu falei que eu precisava ir para casa. Quando cheguei na minha casa, coloquei na minha cabeça que eu não iria mais permitir esse tipo de coisa. Getúlio estava me adoecendo. Eu iria me afastar dele. Quando eu comuniquei essa decisão aos meus pais... quando eu comuniquei essa decisão a Getúlio, ele começou a me ameaçar. E como eu não estava aguentando a pressão que ele estava fazendo na minha cabeça, eu contei para o meu irmão. Meu irmão, no mesmo dia, foi dentro do trabalho dele, deu uma dura nele, muito bem dada. Deixou claro para Getúlio que da próxima vez que ele falasse alguma coisa para mim, alguma merda, né, comigo, ou me ameaçasse, ele ia arrebentar Getúlio. E ia ferrar a vida dele. Bom, meu irmão é policial. Ele sempre foi um cara do bem, muito bem rígido e bem temido. Depois disso, meu irmão falou com ele, Getúlio nunca mais teve coragem de me procurar. Ele já conhecia bem a fama do meu irmão. Depois que terminamos, eu resolvi cuidar um pouco da minha vida. Coloquei silicone, fiz botox, modestamente eu fiquei muito melhor do que antes. Dani, depois de um tempo, eu tinha terminado com Getúlio, Gabi, em uma das nossas conversas, disse que tinha comprado uma passagem para o Brasil. Ia trazer o namorado para conhecer o Brasil e para conhecer o pai dela. Me pediu para que eu buscasse ela e Nick no aeroporto, pois ela queria fazer uma surpresa para o pai. Quando ela chegou, busquei ela e o Nick. E quando Gabi me viu, ela super me elogiou, dizendo que eu estava linda. E ela também estava bem melhor. Eu disse a ela que a Europa tinha feito muito bem a ela. Dani, quando chegamos na casa do pai dela, o pai dela quase teve um choque quando viu a Gabi. Foi uma cena muito emocionante. Tinha 2 anos que eles não se viam. E ambos ficaram bem emocionados. Bom, Júlio ficou empolgado e desorientado, sem saber o que fazer para agradar Gabi e o namorado. Perguntou a Gabi o que ela queria comer de almoço e ela disse que estava louca para comer um churrasco, mas que ela precisava descansar, pelo menos 2 horinhas. Pois ela e Júlio estavam muito cansados da viagem. Júlio então falou que ia ver se ele pegava um táxi para ir comprar umas coisas, pois tinham batido no carro dele. O carro dele estava na oficina. Eu, na mesma hora, me propus levá-lo aonde ele precisasse, pois eu tinha tirado aquele dia para ficar à disposição de Gabi. Inclusive, eu já tinha até falado com meus pais. Dani, quando estávamos indo para o açougue, Júlio me elogiou, disse que eu tinha ficado uma mulher muito bonita. Eu agradeci e disse para ele que o tempo não passava para ele, cada dia ele estava mais bonito. Quis saber da namorada que ele tinha arrumado. Gabi tinha me contado que ele tinha uma namorada, mas tinha terminado. Mas eu fingi que eu não sabia que ele tinha terminado. Ele me contou que o namoro não deu certo, que a mulher era muito enjoada, que se incomodava com tudo e com todos. E eu acabei contando um pouco do meu relacionamento com Getúlio. Chegamos à conclusão que Getúlio e essa ex-namorada dele se mereciam, seriam um casal perfeito. Ambos tinham características bem semelhantes. Ele ainda completou dizendo que para ele namorar novamente só se ele arrumasse uma mulher bem mais nova que ele,
porque as mulheres da idade dele estavam ficando muito neuróticas pro gosto dele. Dani, fizemos um churrasco nesse dia e durante o churrasco a Gabi falou que estava querendo levar Nick para conhecer a Bahia. Júlia então disse que se não fosse o problema do carro dele, ele também iria. Nisso a Gabi falou, a gente podia ir nós 4, que a gente iria no meu, e a gente poderia ir no meu carro, né? Eu falei com ela que não tinha problema algum ir no meu carro, eu estava de férias. Só que eu falei com ela que eu estava bem apertada. Eu tinha trocado o carro naquela época, mas na mesma hora, tanto ela quanto o Júlio falaram que isso não era o problema. Eu era convidada deles. E ali mesmo já combinamos nossa viagem para 3 dias depois. Gente, mas depois que a ficha caiu, sabe? Tava tudo certo para a viagem e eu me dei conta que como a gente ia fazer? Gabi ia ficar no quarto com o Nick, eu ia ficar no quarto com o pai dela, eu não sei se eu ia me sentir bem. Gabi brincou que ela tinha certeza que não teria nenhum problema eu ficar no mesmo quarto que o pai dela, que ele ia até gostar. Ainda lembro de quando a gente era mais nova que eu falava que um dia eu ia ser a madrasta dela. Dani, fizemos um passeio, foi maravilhoso, um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida. Nesse passeio eu fui ficando cada vez mais próxima do Júlio. Mesmo a gente não ficando no mesmo quarto, a gente foi ficando mais próximo. Por muitas vezes o namorado da Gabi queria ficar no quarto, pois ele sempre reclamava que estava cansado, e eu e Júlio a gente aproveitava para passear. E eu senti que começou a rolar um clima entre nós. Quando começou a rolar esse clima, eu comecei a achar que eu estava ficando maluca. Eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que tirar esse homem da minha cabeça, ele é o pai da minha melhor amiga, não tem cabimento nenhum eu ficar interessada por ele. No penúltimo dia que a gente estava lá, o Nick tinha pego muito sol, estava todo ardendo. Então eles decidiram não sair do hotel. E Júlia então ligou para o meu quarto e perguntou se a gente poderia sair. Eu disse que eu estava cansada, mas como era nosso penúltimo dia, eu estava querendo dar uma volta sim. Queria tomar umas caipifrutas. Ele me disse que ele também estava entediado de ficar no quarto e que também queria beber alguma coisa. Então pegamos um táxi, já que a gente ia beber, e fomos para a Passarela do Álcool. Lá começamos a beber várias caipifrutas. E também um negócio chamado capeta. Ah, meu pai. Gente, como eu lembro dessa Passarela do Álcool. E como eu lembro dessa bebida capeta. Misericórdia. Eu e Márcia uma vez tomando um porre desse tal de capeta. Misericórdia. Bom, começamos a ficar bem soltos. Ele então começou a falar abertamente que desde que tia Selma tinha falecido, ele nunca tinha se sentido tão bem ao lado de alguém. Igual ele se sentiu do meu lado esses dias. E eu retribuí e disse que eu também tinha adorado estar ali com ele. Que ele era uma companhia maravilhosa, uma pessoa muito animada, agradável. Quando a gente se deu conta, Dani, a gente estava se beijando no meio da Passarela do Álcool. Depois que terminamos de beijar, a gente ficou olhando para o outro, como se a gente não tivesse acreditado que aquilo tinha acontecido. Ele virou para mim e pediu desculpas e eu disse que ele não precisava desculpar, pois eu tinha adorado aquele beijo. Ele tinha uma boca deliciosa e voltamos a nos beijar. Depois disso, terminamos a noite no quarto dele. Acho que eu não preciso nem entrar em detalhes do que aconteceu, né? Foi uma noite maravilhosa. Dani, depois de tudo que rolou, eu acabei dormindo no quarto dele e quando eu acordei já tinha um monte de chamada perdida da Gabi no meu celular. Eu então acordei Júlia e falei com ele que eu não sabia o que eu ia fazer. Provavelmente ela tinha batido na porta do meu quarto, pois eu estava hospedada no mesmo andar que ela. Júlio respondeu que era pra gente falar a verdade, que tanto eu quanto ele éramos livres e não existia nada, nenhuma objeção pra gente ficar juntos. Mas ele disse que não... Eu disse, mas se Gabi não gostar, e o pai dela disse, né, o Júlio, mas não tem por que ela não gostar. A Gabi é muito madura, ela vai entender. Mesmo assim, eu disse que ela poderia ficar chocada, mas ele insistiu, não íamos esconder nada dela. Ele então me pediu para ligar para a Gabi e perguntar se ela já tinha tomado café. Caso ela não tivesse, para se encontrar comigo no café. Quando eu liguei e perguntei isso, ela disse que ainda não tinha tomado, que ia me esperar. Mas me perguntou se eu tinha notícias do pai dela e eu disse que quando eu chegasse no café a gente conversava. Dani, eu então fui pro quarto, coloquei uma roupa e Júlio marcou de se encontrar comigo, né, no meu quarto. Descemos para tomar o café, eu e Júlio já descemos de mãos dadas, igual a um casal. Meu Deus! Na hora que Gabi viu a gente, ela começou a rir. Perguntou se o que ela estava vendo ali era o que ela estava imaginando.
Júlio foi bem direto. Júlio foi bem direto e disse que sim, que a gente tinha começado a namorar na noite anterior. Nisso, a Gabi levantou da mesa e me deu um abraço muito forte e disse no meu ouvido: você é danada, né? Desde o ensino médio que você falou que um dia ia ser minha madrasta. E você cumpriu a promessa, fisgou meu pai. Me deu um abraço bem forte também no pai dela e disse que estava surpresa, mas feliz, que ela iria ter a melhor madrasta do mundo. Dani, depois desse dia, eu e Júlio nunca mais nos separamos. Muito pelo contrário, aumentamos a família. Hoje temos um filho de 2 aninhos de idade, que além de ser um menino lindo, ele também é super sapeca. Não foi fácil no início, sofremos alguns tipos de preconceito, sim. Meus próprios pais não queriam aceitar tão bem no primeiro momento. Eles chegaram a achar que Júlio poderia estar querendo se aproveitar de mim, pois eu era uma menina nova. Mas quando a gente começou a namorar, eu tinha 25 anos e eu já sabia bem o que eu queria da vida. Agora, além da Gabi ter virado minha enteada, ela também virou irmã do meu filho. E isso é realmente muito maluco. Eu nunca imaginei que o destino fosse reservar isso pra gente. Minha melhor amiga, irmã do meu filho. Gabi continua morando em Londres. Ela ainda namora o Nick, mas não se casaram. Mas não tem um dia sequer que a gente não se fale pelo WhatsApp ou chamada de vídeo. Quero registrar aqui que minha amizade com Gabi continua inabalável. E cada dia que passa, o meu amor e a minha fidelidade por Júlio só aumenta. Espero viver ao lado dele por muitos e muitos anos. Pois só quando eu comecei a namorar com ele, eu fui saber o que era amor de verdade. Dani, espero que você tenha gostado da minha história. Sei que a minha é fora do padrão, mas é o que o destino me reservou. Um beijo pra você e pra Beto. Quase que eu chorei. Eu amei. Amei sua história. Ai, gente. Acontece, né? Você tava livre, ele tava livre. Ninguém, sabe? Eu achei o máximo. Gente, já pensou? Você, sua melhor amiga, ser irmã do seu filho? Caramba! Ai, pena que minhas melhores amigas, os pais delas nunca me ajudaram. Alice, eu amei a sua história. Amei. Eu acho que foi tudo perfeito aqui, sabe? Não tem nem o que comentar, né? Triste pela mãe da Gabi, óbvio, né? Que faleceu de leucemia. Mas... cara, o destino realmente, ele... gente, as palavras têm poder. Vocês tomem cuidado com o que vocês falam. Gente, as palavras têm muito poder, né? Imagina, lá no ensino médio você falava: olha, se um dia sua mãe separar do seu pai, você é sua madrasta. Olha só, cara, você hoje é madrasta dela. Que história louca. Mas eu amei. Eu amei, sério. Nossa, obrigada por ter dividido com a gente. Senti um quentinho assim no coração. Adoro quando vem finais felizes pra cá. Ah, gente, eu tenho tantas lembranças boas de Porto Seguro. Alguma seguidora aqui de Porto Seguro? Meu Deus, quantas lembranças boas daquele lugar eu tenho. É um lugar que eu fui muitas vezes, né? E com a minha família, com a minha mãe, com a minha avó, com a tia Neila. Eu tenho só lembranças boas de Porto Seguro. Uma energia incrível, lugar incrível, aquela passarela do álcool, tudo lá é incrível. Meu Deus, na época da lambada, eu me achava dançando lambada ali. Mas Alice, muito... tem nem o que falar, né, gente? Só desejar ela felicidades, que ela seja cada vez mais feliz com o seu esposo, né, com o Júlio. E muito obrigada por dividir com a gente a sua história. Ai, tenho certeza que as meninas também amaram. Quase que eu choro mesmo, tá? Um beijo pra você, fique em paz, beijo no seu coração, beijo pra Gabi, pra família toda e até nosso próximo vídeo. Tchau!